Longas caminhadas, seja para fotografia de vida selvagem, seja para fotografia de paisagem, sempre representam um desafio muito grande no que diz respeito a como carregar o equipamento. Nesse vídeo eu apresento as formas que eu utilizo para tentar maximizar o meu conforto, manter o equipamento seguro e ainda assim ter acesso rápido a ele. Uma das principais características de fotografia de vida selvagem reside no fato de que a gente nunca sabe o que, quando e como vai encontrar um assunto a ser fotografado. Nesse sentido, ter acesso imediato ao equipamento pode significar ter ou não ter a imagem. Até mesmo para a fotografia de paisagem. Guardar a câmera na mochila e retirar toda vez que se quiser fotografar algo passa longe de ser uma experiência interessante e agradável. Quando eu saio para fazer trilhas, eu normalmente gosto de ter comigo duas câmeras. Uma com uma teleobjetiva para pássaros e vida selvagem e uma outra com um grande angular para paisagem ou uma macro para fotografar cogumelos. Pois não existem soluções mágicas, mas ao longo dos anos eu testei inúmeras maneiras de como carregar o meu equipamento. E nesse ponto específico eu não me refiro a que tipo de mochila carregar, mas sim como ter a câmera sempre disponível imediatamente caso eu tenha algum encontro com vida selvagem que demande agilidade em subir o equipamento aos olhos e começar a disparar. Primeiro então eu vou dizer o que não fazer. Quando se compra uma câmera, junto dela vem uma correia bonitinha da marca da câmera que você está comprando. Essa correia vai ser no máximo ok, mas para uso prolongado, pelo menos para mim, elas não são muito confortáveis. Elas são finas e, dependendo do peso combinado de câmera e lente, começam a cansar ou até mesmo machucar o pescoço. Em cima disso, cabe notar que ainda há um outro problema. Essas correias são instaladas na máquina e ao se utilizar uma teleobjetiva que é pesada ou mais pesada do que a própria câmera, se coloca uma pressão desnecessária no mount, que é onde a câmera e a lente ficam conectadas. Sem contar que a distribuição de peso fica completamente desbalanceada. Finalmente agora, as soluções que eu utilizo. A primeira delas é um tipo de correia. Essa aqui é da Peak Design, que é desenhada para solucionar os problemas que as correias originais apresentam. Dentre as características dela, duas se destacam. A primeira é o peso suportado, que em tese, de acordo com as especificações técnicas, deve aguentar até 90 kg nesse modelo aqui. Ou seja, virtualmente você pode carregar qualquer combinação de lente e câmera existente e ainda assim estará longe de sequer chegar perto do limite dado pelo fabricante. A outra característica que diferencia essa correia é esse sistema de âncoras que ela tem. Ao invés de passar a correia pelos anéis, por essas orelhinhas que a câmera tem, como seria feito nas correias com as correias originais, se passam as âncoras e essas então se conectam à correia. E aqui entra um ponto fundamental. Antes de comprar essa Peak Design, eu tive uma correia que eu comprei baratinha na B&H e que parecia ser bem ok até. Um dia eu estava caminhando e por sorte eu estava com a mão ao redor da lente. Para minha surpresa, o anel de metal que se conecta na lente arrebentou. Se não tivesse com a mão ao redor dela e se não tivesse tido reflexo, teria ido lente e câmera para o chão. Então, no que diz respeito a correias, não vale a pena economizar. Investir numa câmera, numa lente e pecar na correia pode trazer um arrependimento grande no futuro. Voltando a essa correia da Peak Design, esse sistema de âncoras permite ter elas instaladas em mais de uma câmera e fica muito fácil mudar a própria correia de uma para outra. E por fim, ajustar a altura nessa correia é extremamente fácil, o que facilita muito caso você mude de uma teleobjetiva para uma lente menor, por exemplo. Na descrição do vídeo, o link para o site da Peak Design, onde você pode encontrar esse modelo. A segunda forma que eu utilizo é um sistema de clipe. Basicamente ele consiste em duas peças. Uma delas a gente conecta a base da câmera na mesma conexão que se utilizaria para conectar a câmera a uma cabeça de tripé, por exemplo. E aí vem a sacada desse sistema. A segunda peça a gente coloca na alça da mochila. Aqui eu tenho dois modelos diferentes, um deles da marca Fomito e o segundo da Peak Design, mesma marca da correia que eu recém mostrei. O ponto é que todos esses clipes funcionam basicamente da mesma forma. Ao se conectar a câmera no clipe, há uma trava de segurança. Uma vez que essa trava estacionada, a câmera não vai soltar em hipótese alguma. Você pode dar um triplo twist carpado que a câmera ainda assim vai estar muito bem presa.
Para soltar é só destravar e aí então se pressiona o botão para retirar a câmera. Para se colocar ela de volta é só deslizá-la no trilho, travar e a câmera estará novamente segura. E o que tem de não tão positivo nesse sistema? É claro que esse tipo de solução não funciona muito bem para lentes teleobjetivas, tanto pelo peso como pelo tamanho. Mas para fotografia de paisagem eu considero essa solução perfeita, seja pela facilidade de uso e acesso, seja pela segurança. E também pelo peso da própria peça, uma vez que isso aqui não pesa absolutamente nada. A terceira opção é um colete, que aqui a gente chama de harness. Existem várias marcas e modelos disponíveis, mas esse meu aqui é da Cotton Carrier. Para mim é a melhor opção e a mais bem construída, embora não seja lá muito barato. Mas de novo, como eu disse antes, isso não é o tipo de coisa para se economizar e se arrepender depois. A grande vantagem desse sistema é poder carregar a câmera com a teleobjetiva e ficar com as mãos livres, sendo que o peso fica extremamente bem distribuído sem sobrecarregar um dos ombros, como acontece quando se está com uma correia normal. O acesso à câmera é muito simples e extremamente seguro. A gente conecta esse hub na lente e ele tem setas indicando a posição correta. Depois é só colocar a câmera com a seta rotacionada em 90 graus em relação ao chão, ou seja, a câmera vai estar paralela ao chão, e rotacionar para ficar perpendicular novamente. A câmera não vai soltar até que você rotacione novamente e a puxe para cima, tirando ela do trilho aonde fica encaixada. Uma conclusão lógica: se funciona bem para uma teleobjetiva grande, obviamente esse sistema também serve para lentes menores. Ou seja, uma combinação de câmera e lente para paisagem vai de boa. E o que esse sistema tem de negativo? Dependendo do tipo de terreno que você está caminhando, pode ficar um tanto desafiador caminhar com volume grande fixado no peito, uma câmera e uma teleobjetiva. Muitas vezes eu preciso dar uma mexidinha para conseguir enxergar melhor aonde eu estou pisando, mas no geral, para caminhadas longas, pelo menos para mim, essa é a melhor opção. Sem contar que dessa forma é possível eliminar qualquer tipo de correia, o que não é grande coisa, mas que é um incômodo a menos no final das contas. No início eu falei em 3 soluções, porém, eventualmente eu ainda utilizo uma quarta, mas apenas e tão somente quando eu vou em caminhadas curtas e principalmente quando eu tenho a certeza de que eu vou ficar parado bastante tempo em algum local específico, como a beira de um lago, por exemplo. Essa quarta opção consiste em ter a câmera conectada ao monopé. Quando eu vou fotografar, eu estendo ele na altura desejada, depois recolho e caminho com ele apoiado nos ombros. Obviamente, para caminhadas longas, isso não é a melhor opção, mas como eu disse, para caminhadas curtas, ou se eu vou ficar bastante tempo parado em algum lugar, é uma opção bastante válida. No início do vídeo eu comentei que eu gosto de utilizar 2 câmeras, uma com uma teleobjetiva e outra com uma grande angular ou com uma macro. Então, no final das contas, o que eu faço em caminhadas longas, eu utilizo a harness com a câmera com a teleobjetiva conectada e na alça da mochila eu deixo a segunda câmera com a macro ou com uma teleobjetiva. Era isso aí, espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Deixei os links para esses produtos na descrição e caso você tenha qualquer dúvida, deixe nos comentários. Valeu e até a próxima!